Olá, espero que vocês tenham gostado das nossas 3 primeiras aulas do treinamento, do mini treinamento sobre advocacia extrajudicial, conteúdo inteiramente gratuito da nossa academia, um presente aos alunos, aqueles que queiram conhecer a nossa plataforma de aulas notariais e registrais. E chegamos ao último encontro, ao quarto e último encontro desse mini curso, no qual abordamos inúmeras informações, falamos de protesto, do conceito da advocacia extrajudicial, ata notarial, uso capião extrajudicial, já falamos aqui de separação, divórcio, inventário e dissolução de união estável, e eu encerrei a terceira aula falando para vocês que há uma flexibilização à limitação do uso da via extrajudicial para as escrituras de separação, para os atos de separação, divórcio e dissolução de união estável em existindo filhos incapazes ou nascituro. E essa flexibilização está na tela, no item 86.2 do Código de Normas de São Paulo, capítulo 14, que afirma que, se comprovada a resolução prévia e judicial de todas as questões referentes aos filhos menores, guarda, visitas e alimentos, o tabelião de notas poderá lavrar escrituras públicas de separação e divórcio consensuais. Isso é muito comum quando a separação é feita em juízo no Poder Judiciário, filhos menores, incapazes, e lá no Poder Judiciário são resolvidas essas questões relativas à guarda, visita e alimentos. O casal quer se divorciar, os filhos continuam menores, incapazes, posso procurar via extrajudicial? Sim, se você comprovar que essas questões estão resolvidas. Como é que eu comprovo? Por intermédio de uma carta de sentença, que pode ser do Poder Judiciário ou até mesmo a carta de sentença notarial, que eu vou trazer aqui para vocês essa novidade que existe no estado de São Paulo e em poucos estados do Brasil. Mas eu quero, para encerrar o assunto dessas escrituras tão importantes, oriundas da 11441 e que hoje estão no 610 e 733 do CPC, trazer 2 informações que eu reputo como muito valiosas e que tem tudo a ver com o espírito da procura da via extrajudicial. Aqui na tela, informação número 1, não há necessidade de petição. Informação número 2, quaisquer bens podem ser objeto de partilha, imóveis ou não. Por que essas informações eu trato como extremamente relevantes? Primeiro, se eu procuro a via extrajudicial e quero ganhar tempo, que eu não utilize meu tempo indevidamente. Por isso que eu falo que não há necessidade de petição. Você tem um divórcio, um inventário, uma dissolução de união estável, uma separação, procura teu tabelião de notas de confiança, marca uma reunião, envia um e-mail, mas não há necessidade de peticionar como se faz ao Poder Judiciário. Ai, Arthur, mas eu gosto, por uma questão de organização minha, pessoal, de fazer requerimentos escritos para absolutamente tudo que eu faço. Bom, aí é uma particularidade, mas eu acho que se a ideia é ganhar tempo, essa apresentação do caso ao tabelião pode ser feita de maneira mais singela. Falo que quaisquer bens podem ser objeto de partilha, imóveis ou não. A escritura pública é muito atrelada à transmissão imobiliária, mas quaisquer bens podem ser objeto de escritura pública. Se uma pessoa quiser vender um carro por escritura pública, ela pode. Se eu quiser transferir um título de clube por escritura pública, eu posso. E que bom se as coisas fossem assim, porque as relações certamente seriam mais seguras. Agora, o que eu quero dizer é que no contexto do inventário, não pensem que somente bens imóveis podem ser objeto da escritura. Por favor, carros, contas bancárias, cotas, enfim, tudo que você possa imaginar tem condição de inserção no ato notarial. Eu falei há pouco da carta de sentença notarial, mas antes de falar da carta de sentença notarial, eu falo da carta de sentença. Muitas vezes a gente fala, né, carta de sentença, mas a gente fala sem saber muito bem o que é. E eu gosto desse contexto que está aqui na tela, retirado do site Carta Forense, numa declaração do desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior, falando que a carta de sentença não integra, nem completa, nem é requisito de validade da decisão judicial. A carta de sentença é mero instrumento útil ao cumprimento da decisão judicial. Trata-se, em verdade, de mero conjunto de cópias autenticadas dos autos judiciais sobre as quais se aplicam cautelas para evitar adulteração,
o que se obtém com a numeração, rubrica, termo de abertura e termo de encerramento. Trata-se de um veículo, olha que importante isso aqui, pessoal, e aqui eu vou encerrar a leitura. Trata-se de um veículo para o cumprimento das ordens judiciais, diante da inviabilidade da utilização dos autos originais para esse fim. E essa é a ideia da carta de sentença. Eu tenho um processo do qual são emanadas decisões variadas, e essas decisões, para serem cumpridas, necessitam de um veículo. Esse veículo não pode ser o processo original em regra. Para tanto, existem as cartas de sentença. Até bem pouco tempo atrás, a carta de sentença só podia ser emitida pelo Poder Judiciário. Hoje, de acordo com o que está aqui na nossa tela, o item 213 do capítulo 14 do Código de Normas de São Paulo, o tabelião de notas poderá, a pedido da parte interessada, formar cartas de sentença das decisões judiciais, dentre as quais os formais de partilha, as cartas de adjudicação e de arrematação, os mandados de registro, de averbação e de retificação, nos moldes da regulamentação do correspondente serviço judicial. Então, pessoal, a informação que devemos extrair do item 213 é o quê? É a informação de que é possível emitir a carta de sentença por um tabelião de notas. O processo é físico, faz carga, leva para o cartório e o cartório tem condições de emitir a carta de sentença notarial. Processo eletrônico, vai até o cartório, acessemos juntos, advogado e cartório, o teor do processo e, por intermédio de um procedimento chamado materialização, é gerada a carta de sentença notarial. Qual é a grande vantagem da carta de sentença notarial? Na tela, item 213.5. A carta de sentença deverá ser formalizada no prazo máximo de 5 dias, contados da solicitação do interessado e da entrega dos autos originais do processo judicial ou do acesso ao processo judicial eletrônico. 5 dias, pessoal, esse é o prazo da carta de sentença notarial. Temos notícias de cartas de sentença que são expedidas no Poder Judiciário que demoram alguns meses, quiçá anos. Vejam só o tempo que você economiza ao pedir a sua carta de sentença no cartório. Por quê? Porque ela tem um prazo de 5 dias. Recomendo bastante que vocês se valham desse procedimento. E só para encerrar aqui o nosso treinamento, eu falei para vocês na materialização. Na tela, item 205. O que é materialização? Define-se como materialização a geração de documentos em papel com autenticação a partir de documentos eletrônicos, públicos ou particulares, que apresentem assinatura digital ou outra forma de confirmação de integridade e autenticidade. Materialização, então, pessoal, resumidamente, poderia ser conceituada como uma cópia autenticada de um documento da internet. Essa é a materialização. Muito melhor que a materialização e até mais ecologicamente correta é a desmaterialização, prevista aqui no item 207. Vamos ler juntos o 207? Define-se como desmaterialização a geração de documentos eletrônicos com aplicação do certificado digital a partir de documento em papel. Ou seja, eu tenho um documento físico e transformo, por intermédio da desmaterialização, esse documento físico num documento eletrônico com fé pública e passível de confirmação em uma central. Essa é a diferença das digitalizações comuns de acervo que são ofertadas aí no mercado. Se você só digitaliza, a sua digitalização não tem fé pública, não tem uma presunção de que é válida como original, faz frente àquele original recebido. Já com a desmaterialização, a sua digitalização ganha esse plus da fé pública, que possibilitará, a depender do conteúdo do documento, a eliminação física dele. Vejam que existem alguns documentos cuja apresentação do original é fundamental, mas outros, a desmaterialização certamente supriria a guarda física do documento com uma grande segurança. Então, quero incentivar
que vocês façam uso da desmaterialização como uma mecânica até ecologicamente correta de eliminar a ocupação desnecessária de espaços físicos. Esse era o conteúdo desse nosso mini curso sobre advocacia extrajudicial, o qual eu torço para que tenha sido proveitoso a todos os senhores. Reforço a ideia de que, se gostaram de alguns dos temas aqui abordados, procurem aprofundá-los na nossa academia. Tem cursos de todos os temas aqui abordados, sem exceção. Tá? Então, gostou de algum tema, procura o curso respectivo na academia. E antes de encerrar definitivamente, eu quero trazer aqui na tela os livros de minha autoria. Falei aqui nos 10 anos da 11441, mas tem outros livros. Sempre faço um convite especial para adquirirem o Contos e Causos Notariais, que é um livro cujos direitos autorais são 100% doados a entidades beneficentes. Entra lá no site da ynkeditora.com e confira a história de cada um desses livros. E além deles, aqui na tela o meu e-mail e o site do blog do DG, que é o www.blogdodg.com.br, um espaço destinado à discussão do direito notarial e registral, no qual eu espero os senhores localizem materiais úteis e também complementares a esse nosso mini curso. E finalizamos com grande alegria, com grande entusiasmo, mais um treinamento da nossa academia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.